Você que está assistindo em casa, está na hora de desistir, mas desista do jeito certo. Desista de fazer por você e comece a fazer pelo jeito de Deus. Desista da sua força e concentre-se na força e no cuidado de Deus. Amém? Você pode se assentar? Queridos, nós estamos aí quase que já encerrando a nossa série de mensagens que tem por título Encontros com Jesus. A gente já está entrando aí no período do Natal, temos mais alguns encontros, estamos preparando aí uma fase interessante que antecede o Natal para a gente estar junto aqui na terça. Mas preste atenção, porque a palavra Encontros com Jesus mostra esse movimento que justamente chega na nossa vida e transforma a nossa história. Eu quero perguntar para você, qual foi um encontro que aconteceu na sua vida e que de fato mudou toda a sua vida, mudou toda a sua história? Um encontro, talvez casual, talvez até mesmo inesperado, mas que a partir daquele encontro a sua história passou a ter um novo destino, uma nova caminhada, um novo tempo. Bom, a gente pode falar de vários deles. Encontros profissionais, com aquela pessoa naquele café que de repente você se conectou e uma oportunidade de trabalho apareceu. Falamos sobre encontros familiares, que depois daquele olho no olho, depois daquele tratamento de uma situação, trouxe uma nova fase para a vida familiar. Também temos encontros amorosos, né? Eu lembro do encontro muito especial que eu tive quando eu tinha 17 anos de idade, e aí eu estava numa igreja lá no interior do estado de São Paulo, e apareceu uma pessoa que estava de camiseta vermelha, calça jeans, tênis branco, e segurando uma agenda junto com uma Bíblia. E eu disse, essa vai ser a minha esposa, né? Ela não está aqui hoje, semana de prova da criançada, ela está dando todo esse apoio, mas foi um encontro maravilhoso, mudou a minha vida, mudou a minha história. E é interessante como um encontro, ele pode realmente mudar o destino. Pode ser muito proveitoso, mas também tem gente que tem encontros desastrosos, né? Encontros que levaram para o mais profundo abismo, encontros que trouxeram dores, sofrimentos e angústia. Agora, a boa notícia é que mesmo que você tenha tido encontros ruins e péssimos, que construíram para você uma história que você não se orgulha, ainda assim dá tempo, ainda assim é possível reverter o quadro, porque tem um encontro especial que fortalece os encontros bons e pode reescrever os encontros ruins, que é o encontro com Jesus. Eu não sei quantos encontros você teve na sua vida que foram desastrosos, não sei quantas escolhas que você fez, que são fruto dessas conexões, e dessas colisões com situações ou pessoas que trouxeram para você traumas, dramas, tragédias na sua vida. Mas a despeito de todos esses encontros ruins, um encontro especial pode transformar toda a sua vida, que é justamente o encontro com Jesus. E se você tiver o desejo e o interesse de encontrar com Ele, você pode cobrir todas essas escolhas ruins, encontros péssimos, com um encontro maravilhoso com Jesus. Hoje eu quero falar com você em Marcos capítulo de número 5, um encontro que trouxe libertação completa. Um homem que teve um encontro com Jesus e desse encontro houve uma completa libertação. Talvez seja uma história que cause um pouquinho de pavor a nós, porque fala a história do endemoniado gadareno. Por que a gente fala endemoniado e por que a gente fala gadareno? Primeiro, endemoniado é aquele que perde as suas faculdades mentais. Existe uma diferença entre possessão, opressão e influência maligna. Possessão é quando o inimigo toma as faculdades mentais e a pessoa perde a capacidade, inclusive, dos seus próprios raciocínios e das suas próprias atitudes. Isso se chama possessão maligna. Opressão é quando nós sentimos que o ambiente está tomado de uma esfera mais densa das trevas, da malignidade, do ambiente satânico. Ou seja, às vezes a gente vai a algum lugar e a gente percebe que aquele ambiente está tomado por uma opressão. Ou a gente conversou com uma pessoa que realmente tem uma vida caminhada nas trevas, ou que anda à mercê da vontade do inimigo, e a gente sai daquele encontro com alguma coisa assim que a gente fala, tem alguma coisa estranha. Isso chama opressão. E também tem a influência. A influência é quando o inimigo usa de recursos e situações para soprar situações, direcionar nossas escolhas, e se aproveitar de fragilidades para colocar em operação seus planos malignos. Esse homem está possesso, ele perdeu as suas faculdades mentais e racionais, ou seja, ele chegou
no mais profundo abismo do que diz respeito à falta de identidade. Ele já não falava por si, não respondia por si, não agia por si. A identidade desse homem estava totalmente destruída e aniquilada. E aí vem um encontro com Jesus, com o endemoniado gadareno. Gadara é uma região próxima ao Mar da Galileia, que ficava do lado oposto, longe dos judeus, que era considerado uma terra de gente sem Deus. Então não é por pouco que o Marcos, que é evangelista, registra: e tendo Jesus chegado à região de Gadara, uma região sem Deus, encontrou o quê? Um homem sem Deus. Essa é a realidade onde Jesus vai. Jesus chega a lugares sem Deus, porque é lá que Ele quer também manifestar o seu poder. É lá que Ele quer manifestar a sua glória. É lá que Ele quer manifestar a sua libertação. Então, muitas vezes, nós achamos que Jesus está preocupado com o culto e o que acontece em termos religiosos. Mas não, Deus também está preocupado com o que acontece fora, além de nós, na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana. Quero ser mais profético. Deus está indo aos nossos ambientes de Gadara, aos ambientes onde a gente acha que Ele não está, aos ambientes onde a gente acha que o inimigo domina. Jesus está indo intencionalmente aos lugares onde a gente acha que o diabo está reinando. Você já não disse isso alguma vez? Disse: nessa casa eu acho que é o Satanás que impera nesse lugar. Alguma vez você não disse: esse trabalho é um inferno? Algum momento você não disse: o lugar que eu vivo é do capeta? São situações como essa que nós declaramos um território pertencente ao inimigo, mas isso não tira Jesus da capacidade de interferir nesse lugar. Seu casamento pode parecer maligno, mas Jesus pode chegar lá. Seu trabalho pode parecer um inferno, mas Jesus pode chegar lá. O ambiente onde você está pode parecer infernal, mas Jesus também pode chegar, porque Jesus também vai nas nossas gadaras, nos nossos ambientes mais tensos, mais densos, e às vezes mais tomados de trevas na nossa vida. Jesus vai lá também para manifestar a sua glória. E o texto mostra a chegada de Jesus e o encontro com o endemoniado gadareno. E o versículo começa assim: atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Gadara e Gerasa são dois nomes para o mesmo lugar, tá bom? Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, mesmo que concorrentes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentado, ou lhe havia sido acorrentado pelas pés e mãos, mas arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava, gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então você já viu um ambiente de trevas, você já viu um ambiente nada favorável, e você já vê que o encontro com Jesus aqui, com certeza vai ser um encontro bem intenso. Mas preste bem atenção que esse homem, possesso de um espírito maligno, esse homem escravizado por dentro, estava tentando ser tratado por fora. Esse é o grande dilema nosso, queridos. O nosso grande dilema é ficar lidando com efeitos colaterais, que estão relacionados àquilo que está dentro de nós. O que as pessoas faziam com o homem perturbador? O que as pessoas faziam com o homem que atormentava a paz da cidade e atormentava o sossego da vizinhança? Eles colocavam correntes e grilhões, amarravam seus pés e as suas mãos, para tentar conter o ímpeto desse homem, que era dominado por uma fúria, por uma possessão, por um comportamento totalmente agressivo e violento. Mas mal sabiam eles, que eles estavam tentando corrigir os efeitos colaterais de uma vida que estava totalmente presa nas trevas. Esse é o grande dilema das nossas vidas. Estou, de fato, enfadado, desgastado, de ver uma sociedade tentando acorrentar as pessoas para diminuir o ímpeto das suas agressividades. Então, o que se faz? Dá remédio para ela. Não estou dizendo para você que precisa fazer um tratamento de saúde, que necessite desse medicamento para fazer a transição do momento que você vive de falha adaptativa ou alguma coisa assim. Mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas estão sendo escravizadas por fora sem perceber e sem tratar o real problema por dentro.
Gente que precisa de um encontro com Jesus para tratar os seus dramas e as suas dores internas, estão sendo escravizadas por medicamentos para tentar sobreviver uma vida rastejando pelo mundo. Gente que está se colocando debaixo de vícios ou de entorpecentes para tentar sobreviver e tentar controlar aquele ímpeto interno, estão se algemando por fora, tentando se controlar, lidando com efeitos somente colaterais. O cara vive num contexto de ansiedade, de perturbação constante, e aí ele diz para si mesmo: não, é só um poker, eu não sou viciado, é só para relaxar. Não, é só um jogo online, é só para relaxar. Não, é só uma saidinha à noite, porque na final de contas ninguém é de ferro, eu preciso dessa Smirnoff, eu preciso dessa long neck, todo dia à noite, porque afinal de contas é a minha recompensa de um dia desgastante. Sem perceber que ele está escravizando por fora algo que ele não consegue controlar por dentro. É só mais um encontro amoroso. Afinal de contas, eu estou procurando alguém que me encaixe, que me corresponda, que me faça bem. Estou tentando me acertar na vida, sem perceber que está lidando com efeitos colaterais, com falta de amor próprio, com rejeições profundas. Não, é só, na verdade, uma personalidade difícil, quando na verdade são traumas interiores intensos que estão sendo desenvolvidos por problemas que não foram tratados e correspondidos da maneira correta. Ou seja, muitas vezes, queridos, nós estamos tratando o nosso casamento com grilhões, quando na verdade o problema é interno. Estamos tentando dar uma maquiada no que está acontecendo ao redor para tentar sobreviver ao caos, tentar diminuir o transtorno, tentar amordaçar os gritos de tormento. O que eu quero dizer para você é que muitos de nós não estamos atacando a raiz do problema. Muitos de nós estamos lidando somente com as coisas, os efeitos colaterais que chegam até nós. Eu gosto muito de um texto do Salmo 46 que diz assim, que Deus quebra o arco, corta a lança e queima os carros dos cavaleiros no fogo. Como é que Deus acaba com a guerra? Quebrando a arca, destruindo a lança e quebrando os carros de guerra. Ele vai na raiz do problema. Ele não fica tentando fazer acordo de paz. Ele não fica tentando fazer negociações. Ele não fica tentando combater o exército inimigo com as suas armas. Ele vai na raiz disso, quebra o arco, despedaça a lança, quebra os cavalos de guerra e não tem mais guerra. A gente tem que aprender de que muitas vezes nós estamos maquiando o problema e tentando silenciar as dificuldades de um jeito apenas que atinge a superfície. A gente não vai para o profundo. E o mundo está cheio disso. Um adolescente gritando de violência na sua casa, manda para o psicólogo. Irmãos, eu não estou dizendo que não seja necessário. Eu não estou desprestigiando o trabalho desses profissionais que eu também faço uso para poder ser parceiro meu nas atividades ministeriais pastorais para ajudar a gente a aconselhar. Mas eu estou dizendo que muitas vezes o grito daquele adolescente, a violência daquele adolescente, é fruto de uma coisa mais profunda que nós não estamos enxergando. Manda essa pessoa para tal lugar. Manda a pessoa fazer isso. Não, a gente precisa agora encontrar esse caminho. Estamos tentando silenciar um grito para tentar conviver melhor. Estamos tentando amordaçar o caos para tentar maquiar a situação. É isso que está acontecendo aqui. Cadê aquele homem louco? Ah, está ali, está sob controle. Nós colocamos a corrente, amarramos os pés. Isso que não é assim na sua vida também. De repente, está solto de novo. Você vai lá e faz uma atividade imediata, fala, não, agora está sob controle, coloca a corrente, amarra os pés, fala, eu estou livre. Agora, ufa, enfim tenho paz. De repente está gritando de novo. Está andando, se cortando, tumultuando, atormentando a nossa vida novamente. Quantos fantasmas que nós estamos enfrentando na nossa vida, quando eu digo isso, são pensamentos, crenças que estão visitando nosso coração, que a gente tentou concentrar naquele lugar e disse, aqui resolve. É como aquele jovem, ou aquela pessoa que está cheio de grito na alma, está cheio de feridas, está cheio de caos interno, a vida está descompensada. Aí o que ele faz? Vamos na balada. E na balada, gente, silencia. A balada amarra os pés, amarra as mãos do nosso desconforto. A balada coloca uma ordem, parece que no nosso caos, e faz a gente ter a estranha sensação de que tudo ficou bem.
Mas isso dura até o efeito do álcool passar, até a pessoa acordar numa outra cama estranha, até que ter que lidar com a sua culpa novamente, até ter que lidar com mais uma noite passada em claro, mais uma ressaca, e começa a gritar de novo, e fica mais alto, e fica mais violento, e fica mais agressivo. Eu quero perguntar para você, o que é na sua vida que tem te atormentado, que tem gritado, que tem sido violento, agressivo, e que você está tentando amarrar os pés e as mãos, mas não está dando certo. Não está dando certo, você sabe disso. Porque tem um tempo de paz e volta novamente. Tem um tempo de paz e retorna novamente. Está claro, minha irmã, meu irmão? Se não resolve, é porque você está atacando o lado errado. Se não resolve, porque você está lutando a guerra errada. Se não solucionou, é porque você está lidando com os efeitos colaterais, ao invés de quebrar o arco, despedaçar a lança e queimar os cavalos de guerra, ou os carros de guerra no fogo. É assim que a gente resolve, avançando para aquilo que realmente é. Não adianta prender com grilhões, não adianta tratar o externo, quando o problema está internamente, dentro de nós. Aquilo que nos aprisiona por dentro é muito mais forte do que aquilo que nos aprisiona por fora. Mas preste atenção numa outra palavra que vai aparecer aqui agora. Pode mudar para mim. Pum, olha lá. Você não tinha visto isso, né? A palavra sepulcros, ela é repetidamente retomada. Porque significa que essa palavra é muito importante nesse contexto e nesse conceito de escravidão desse homem. Quando ele está tomado de um espírito maligno, quando as suas faculdades mentais já estão comprometidas, quando ele chega no mais baixo nível de vida, de distância de Deus, onde é que ele vai viver? No sepulcro. E sepulcro é muito interessante. Nos nossos dias, a gente vai ao cemitério para alguns momentos até refletir. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu estava nos Estados Unidos, e eu falei, olha, eu quero conhecer aqueles cemitérios americanos. São tão bonitos, né? São tão lindos. Tem grama, tem árvore, tudo verdinho. E é interessante, porque se torna um lugar onde as pessoas vão não para cultuar os mortos, elas vão para refletir a vida. É comum você encontrar pessoas fazendo caminhada dentro do cemitério, pessoas sentadas embaixo de uma árvore lendo um livro, porque ali em contato com os mortos, elas encontram a realidade da vida e da existência. Não é assim no tempo bíblico. Estar entre o sepulcro para o contexto judaico é estar em contaminação. Ou seja, o sepulcro é o contrário do que é sagrado. Sagrado é o lugar de Deus, é o templo, lugar da vida. Sepulcro é oposição a Deus, é a morte, lugar da contaminação. Tanto é que um judeu não tocava morto, judeu não andava no meio de sepulcro, judeu não ia para cemitério, ele acabava com aquela história para ele não se contaminar. Então Marcos traz aqui o cenário mais catastrófico possível, dizendo, esse homem acorrentado provisoriamente, porque ele destruía as correntes, é um homem que está também no lugar totalmente sem Deus. Ou seja, ele está em Gadara, ele está acorrentado, e está no meio dos mortos, ele está no sepulcro. E o texto diz que ele se acostumou a andar no meio do sepulcro. Esse homem não viveu sempre assim, gente. Você acha que ele nasceu lá no meio do sepulcro? Você acha que ele foi criado como criança no meio do sepulcro? Não. Em algum momento ele começou a andar por lá, e de lá ele não saiu. Como que eu sei disso? Lucas capítulo 8, versículo 27 diz, e esse homem, há muito tempo, que andava entre os sepulcros e nu, andava seminu ou nu, né, naquele contexto. Lucas diz que há muito tempo ele fazia isso, significa que ele não fez isso todo o tempo, mas já fazia um tempo que ele convivia dessa maneira. Eu quero dizer para você que nesse texto mostra para mim que em algum momento esse homem começou a andar no sepulcro, entre o sepulcro, e não saiu mais de lá. É uma advertência para você e para mim, porque o sepulcro pode acostumar a gente. O cheiro da morte pode começar a não mais incomodar as nossas narinas. O ambiente de morte pode parecer não mais desconfortável para nós. Então a gente vai viver num ambiente de morte sem se dar conta disso. O nosso casamento cheira a sepulcro. Afinal de contas,
Todo mundo faz assim, todo mundo vive assim, nenhum casal é perfeito, e o meu casamento cheira a morte. Eu tenho que viver no meio do sepulcro. A minha vida cheira a morte. Parece que nada tem alegria, nada tem vida, nada tem realização. Mas afinal de contas, a vida é assim. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, essa vida aqui é uma tragédia, e vou passando os dias e tentando sobreviver ao caos. Nossos relacionamentos são sepulcrais, fedem a morte, e a gente nem percebe. Gente que contamina o nosso comportamento, contamina a nossa convivência, nos joga aos mais baixos padrões da existência, a gente vai se habituando. Sepulcro pode acomodar a gente, e pode deixar de incomodar. E quem está por detrás disso? João 10:10 diz quem está por detrás dos sepulcros da nossa vida. O ladrão, figura do diabo, disse Jesus, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ele não tem outro projeto. Ele não tem um projeto de fazer você prosperar. Ele não tem um projeto de deixar você em paz. O diabo, nosso adversário, não tem um projeto de acalmar a gente. Ou ele não tem um projeto de fazer da nossa vida um parque de diversões mais leve. O projeto dele é 3, se divide em 3, matar, roubar e destruir. Ele não está de brincadeira. E aí você pode falar, pastor, esse negócio aí está me soando muito estranho. Eu não gosto dessa conversa. Eu não gosto dessa conversa de diabo, não gosto dessa conversa de mundo espiritual, não gosto dessa conversa de Satanás, irmão. Então não dá para ler a Bíblia. Porque o mundo do mal é real. Assim como você busca Jesus para transformar a sua vida, o diabo quer matar, roubar e destruir. E não é normal o que você está vivendo. Tentações que estão diante dos seus olhos, conflitos que apareceram do nada, situações que você se viu totalmente tomado de comportamentos que você falou, meu Deus, eu não me reconheço. Quem está por detrás disso? A influência maligna. Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque nós não ignoramos as armadilhas de Satanás, as ferramentas de Satanás, é a tradução literal. Queridos, o diabo não pode tudo, mas ele pode alguma coisa. A gente não fica aqui dizendo que ele é tudo, que ele pode tudo, e que todas as coisas está por detrás, e ele está manipulando todas as coisas, mas ele pode alguma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente precisa ter consciência dos ardis, nós não desprezamos, a gente fica atento, vigia, a gente olha para o contexto, a gente observa, porque por detrás da morte que nós estamos querendo viver na vida, e dizendo, a vida é assim, debaixo da vida do pecado, da distância de Deus, da sonolência espiritual, daquela sensação de falta de vida, está um propósito maligno, matar, roubar e destruir. E ele não mudou de plano no decorrer dos anos. Nós é que trouxemos uma maquiagem para a gente não lidar com esse conflito. E eu quero ser um pouco mais direto com você, porque esse texto vai levar a gente com uma clareza um pouco maior sobre isso. Sobre um mundo espiritual que muitas vezes a gente despreza. Que muitas vezes a gente naturaliza. Não, isso aqui é do ser humano. Não, isso aqui é do homem, isso aqui é do mundo, isso aqui é do som das pessoas. Como a sociedade está ficando ruim. E o diabo não tem nada a ver com isso? Espera aí. Vamos continuar lendo o texto para você ver para onde isso nos leva. Mas antes, preste bem atenção. Sepulcro pode nos acostumar com o cheiro dele. Pode ser que a gente esteja andando em círculos no sepulcro, no ambiente de morte, e a gente não percebeu isso mais. Começou e agora nós nos habituamos, como esse homem também fazia. Quando de longe viu Jesus, o homem, correu, se prostrou diante dele, gritando em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito, espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, o meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Não precisa ficar com medo disso aqui não. Na verdade tem uma explicação clara sobre isso. A proposta de aparecer a palavra legião é uma proposta de mostrar o grau de destruição que o inimigo vem para causar numa vida. Porque a palavra legião não significa nada para nós. Alguns de nós, no nosso imaginário espiritual, cria algumas ideias do que é uma legião, mas o que está falando aqui é legião romana, queridos, que tinha entre 3 a 5 mil soldados. Nós não estamos apenas dizendo que eles são numerosos, esses espíritos que possuem esse homem.
Nós estamos dizendo que eles são destruidores. O que uma legião romana fazia? Eles iam para batalhas. E eles destruíam o inimigo. Pisoteavam, massacravam, expoliavam, tiravam os despojos. A legião romana era catastrófica por onde ela passava. O que o diabo está dizendo aqui nessa conversa e nesse diálogo é o seguinte: nós somos destruidores, e a vida dessa pessoa prova de que nós viemos para destruir. Lembra do projeto que eu disse? Matar, roubar e destruir. É esse o propósito do inimigo. E nós não estamos isentos disso, queridos. Nós não estamos longe disso. E às vezes a gente é tão despretensioso, às vezes nós somos tão carnais, tão naturais, que a gente ignora isso. E a gente esquece que nós travamos uma batalha espiritual. O que esse movimento está fazendo é o seguinte: Jesus se aproxima e diz: quem é você? E eles dizem: nós somos a batalha espiritual. Nós somos a legião acostumada a batalhar. Nós não vamos entregar esse território fácil. Nós vamos batalhar para mantê-lo. É isso que o diabo diz a respeito do seu casamento. É isso que ele diz a respeito dos vícios que você está tentando lutar. É isso que ele diz a respeito das tentações que coloca na sua frente. É isso que ele diz através de uma espiritualidade que não avança, aquela sensação de acorrentamento, que você não faz, não flui, não acontece, sempre está voltando para o mesmo lugar. Se era fofoca que você estava lidando, está com ela de novo na boca. Se é a maledicência, está com ela de novo. Se era as convivências desastrosas, aí de novo, no meio de um monte de gente que te leva ao fundo do poço. Quem está por detrás disso é a batalha. Nós entramos, quando estamos em Cristo, entramos numa batalha espiritual. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, eu estou dizendo isso pela palavra. Paulo disse isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4, fala assim: porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para anular toda mentira e todo engano, anular sofismas. Eu quero perguntar para você: qual é a arma que você está usando para lidar com um casamento complicado? Hein? Bater na mesa? Gritar? Ofender? Pegar a mala e sair de casa? Qual é a arma que você está usando para lidar com vícios e tentações? Qual é a arma que você está usando para lidar com maus comportamentos que voltam na sua vida? Qual é a arma que você está usando para lidar com relacionamentos perniciosos? Qual é a arma que você está usando para lidar com a frieza espiritual? Qual é a arma que você está usando para lidar com sentimentos negativos e crenças destrutivas? Qual é a arma? Paulo diz: a arma da nossa batalha é poderosa em Deus, e não são carnais. Para de brigar com seu marido. Para de gritar com a sua esposa. Pare de tentar contornar essas situações apenas da maneira e do manejo humano. Ah, meu irmão, minha irmã, é muito importante que nós entendamos o que Paulo disse em Efésios 6,12. Ele diz o seguinte: que a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue. Estava saindo de casa hoje, o marido soltou aquela, né? Ah, você saiu e falou: não acredito que ele falou isso. Sua batalha não é contra ele, é a palavra dele. Quem está por detrás, influenciando e jogando essa armadilha para você cair? Chega no trabalho amanhã, tem aquela coisa armada, você diz: ah, eu sabia que essas pessoas não gostavam de mim. Será que são as pessoas? Abra os olhos, entenda o ambiente. Quando Jesus vai conversar com aquele homem, ele olha e diz assim: quem é você então? Porque eu não vou te aprisionar, não vou colocar corrente, eu quero saber o que é que está por trás disso. E aí a legião responde: nós somos a batalha. E é o que eu quero dizer para você. Qual é a batalha que você está enfrentando na sua vida e que não é carnal, não é humana, não é natural, mas que é espiritual? Qual é a arma que você vai usar para isso? Bom, essa é a arma que nós vamos ver agora através de Jesus. Pode passar, por gentileza. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se no precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Tem um símbolo aqui teológico muito importante, e não tenho tempo para explorar isso. Vamos passar para o próximo, para a gente encerrar.
Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. E temeram. E falaram, o que está acontecendo aqui? O que eu quero fechar com você aqui nessa palavra essa noite é o seguinte. Existem encontros que podem transformar a sua vida. E podem tirar você de uma situação de prisão que você está vivendo, de um cárcere, porque pior do que a prisão externa é a prisão interna. Existe um encontro que pode dar a você liberdade plena, e é só o encontro com Jesus que acontece. Existe um encontro que pode tirar o cheiro de morte ao nosso redor, que pode tirar o cheiro de sepulcro da nossa vida, aquela sensação de que não há por que viver e porque a vida eu não sou merecedor da vida. Há um encontro que pode fazer com que você vença suas batalhas do jeito certo, onde você não entre na batalha errada, do jeito errado e com a arma errada, e seja destruída e destruído por uma legião de coisas malignas que vão atropelar você. Há um encontro que pode colocar você no lugar certo. O texto diz que ele estava assentado, sem corrente, sem prisão, sem nada, assentado por livre e espontânea vontade, porque é isso que a presença de Jesus traz liberdade, não escravidão. Você não vai precisar mais disso para manter os seus sentimentos controlados e a sua vida controlada, se você tiver Jesus. Ele é tudo que você precisa para ter liberdade verdadeira. O texto diz que ele estava vestido, estava pleno, estava completo, não estava envergonhado, não estava agora no meio do sepulcro como nu. Agora ele tinha identidade. E terceiro, o texto diz que ele estava em perfeito juízo. Não era mais alguém que estava sendo tomado pela irracionalidade e pela falta de identidade. Irmãos, só para você entender, só para vocês entenderem. O texto começa mostrando a desfiguração da identidade daquele homem. Um ser humano que não tinha mais identidade, nu, no sepulcro e aprisionado. O texto termina de uma outra maneira. O que é que faz a diferença nisso? Eu quero fechar agora dizendo, o antes e o depois com o encontro de Jesus. Eu não sei quantos encontros você já teve na sua vida, bons e ruins, mas esse é o mais especial. Porque antes de Jesus, nós temos um homem dessa maneira aqui, acorrentado, nos sepulcros e dominado pelo mal. E depois do encontro com Jesus, nós temos esse homem aqui. Pode passar por gentileza? Assentado, vestido e de perfeito juízo. O que é que causa isso? Não foi a oração do pastor. O que é que causa isso? Não foi ter vindo à igreja. O que causa isso? Não foi ter feito a campanha na Terça da Esperança. O que causa isso foi um encontro com Jesus. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Enquanto o Ministério de Louvor vem cantar essa última canção, eu quero orar a última vez com você aqui. Feche seus olhos, por gentileza. Senhor, quantos de nós já perdemos o juízo? Estamos tomando caminhos totalmente incoerentes, inconsequentes na nossa vida. Quantos de nós estamos andando no meio de ambientes de morte e não percebemos mais? Parece que tudo se naturalizou. A gente se acomodou com caos e com transtorno. É assim mesmo. Quantos de nós, ó Deus, estamos como que expostos a prisões e cárceres e não estamos dando contas disso? Quantos de nós estamos querendo aprisionar nossos dilemas e problemas e eles gritam cada vez mais alto e mais forte? Espírito Santo de Deus, hoje, essa noite, eu quero pedir um encontro com Jesus para essa pessoa que entrou nessa forma, nesse lugar. Um encontro especial, poderoso, transformador, para que desse encontro essa noite, a vida seja trazida, a presença do Senhor seja construída, e a batalha que ele vem lutando seja vencida. E essa batalha que ela vem lutando seja vencida. Em nome de Jesus, nós não tememos o inimigo, porque ele tem algum poder, mas não é páreo para o Deus que tem todo o poder, toda a autoridade,
todo domínio. Então nós submetemos, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, diz a tua palavra, para extirpar, extinguir, aniquilar, destruir as obras do diabo. Então em nome de Jesus já não há mais a obra sobre esse homem, já não há mais obra sobre essa mulher, o diabo não tem mais espaço e não tem mais oportunidade, já não há mais escravidão, já não há mais domínio, porque o Senhor veio e encontrou-nos essa noite, e encontrou nesse lugar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa